Pensando nos problemas, né, também que a dependência aí da pornografia ou dessas coisas podem levar. A primeira coisa, né, até que eu expressei essa coisa do ciclo, né, o Gerson também falou, de que vai criando aí poxa, não, só com esse estímulo que eu vou me excitar, porque começa a ter essa fantasia, tem essas questões aí neuronais que o Gerson falou também. É neuronais ou neurais, enfim. Neurais. Enfim. Então acaba gerando uma dessensibilização, que a gente fala, né, na parte comportamental, né? Que é a dessensibilização pelo que nós chamamos, por exemplo, do sexo baunilha. Ou, como eu disse, simplesmente no visual simples da mulher ou do homem, ou coisas nesse sentido. Então eu crio uma dessensibilização pelo sexo baunilha e mulheres, entre aspas, aí, normais, correto? O sexo baunilha, pra quem não sabe, é basicamente o papai e mamãe, tá ali, né, um sexo mais tranquilo, um casalzinho e tal. Tipo, é uma coisa mais, entre aspas, normal. Normal, tá? Entre aspas, viu, gente? Entre aspas, porque não existe o normal. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Entre quatro paredes, pode rolar qualquer coisa, qualquer tá? coisa, capoeira, judô, tranquilo. Exatamente, qualquer posição e tudo mais. Mas existe o sexo baunilha, que é o que a maioria das pessoas acaba realizando ou conhecem, né? Vamos colocar assim. Então, mas acaba criando uma dessensibilização a isso. E também a questão do visual da mulher mais normal, a mulher que não é, nossa, super, né, safada ou coisa assim, que às vezes a pornografia acaba mostrando que não tá com fantasias, né? Exato. E tudo mais. Então, isso acaba sendo problemático porque quando a pessoa ela se envolve bastante na pornografia, o que acontece é que ela vai... como no uso das drogas, né? Então, no uso da droga, o que acontece? A pessoa ela usa uma quantidade, tem lá o efeito da droga, tal. Com o tempo, ela cria uma dessensibilização, correto? Onde ela precisa usar mais droga para ter o mesmo efeito daquela droga. Na pornografia é a mesma coisa, só que em que formato que isso acontece? A pessoa, o indivíduo, ele começa a ver coisas mais anormais. Então, ele sai do sexo baunilha para ver uma coisa mais violenta, mais agressiva, posições mais muito gore. Extremas, mais gore, ou coisas mais de sadomasoquismo e tudo mais. Novamente, isso não é um problema em si. Pelo amor de Deus, a gente só tá falando, é um exemplo, né? A gente só tá falando aqui que é o que acaba acontecendo. Que é o que acaba acontecendo. E isso pode levar a coisas ruins, como por exemplo aqueles casos daquelas pessoas que acabam morrendo porque estava se masturbando, colocou um cinto no pescoço, preso na porta e morreu sufocado se masturbando, entendeu? Porque ele foi atrás de outras formas de ter excitação e acabou se prejudicando, por exemplo. Ou levando essas questões que eu comentei de se envolver em sites específicos, de grupos específicos e sendo presa fácil para uma chantagem. Então, um dos problemas é essa dessensibilização ao normal. O que isso leva? Isso leva a não sentir tesão pela própria esposa, pela própria namorada, tá? O que dificulta o relacionamento, prejudicando. Isso pode levar à impotência, à incapacidade de ter ereção, mesmo, novamente, ao estar com a esposa, ao estar com a namorada, ou com uma moça qualquer, assim, né, de uma forma mais tranquila. Então pode levar essa impotência, essa incapacidade de ter ereção, a incapacidade de ter um orgasmo também, né, de gozar mesmo, sabe, de ter essa dificuldade, porque não tem mais aquele tesão, ele precisa de mais estímulo. Uma incapacidade de se sentir excitado ou de desejar a parceira, como eu já falei. Isso prejudica muito os relacionamentos, de querer coisas cada vez mais diferentes. Então fetiches também, que podem ser difíceis de serem realizados, porque alguns fetiches às vezes vão ser realizados. Então tipo, pegar mais firme, não sei o que, dar um tapinha na bunda, um tapinha não dói, entendeu? Algumas coisas de pôr uma algema, não sei o que, são coisas até que dá pra ser realizado de forma geral. Gente, normal. Que dá pra ser realizado. Agora tipo, vai fazer, tipo, não, agora eu só sou excitado porque eu preciso fazer uma homenagem. Cara, isso aí vai complicar a relação, porque eventualmente vai ter problema, vai gerar insegurança, vai ser problema. Pô, leva o cara a querer coisas de corno. Ok, tudo bem e tal, só que, cara, muitos relacionamentos vão ser prejudicados nesse momento. Porque a esposa pode se sentir pressionada a fazer isso, porque ela ama o marido, ela quer fazer isso
para agradá-lo, ela não vai se sentir confortável, então isso é uma coisa muito ruim, vai afetar a relação, né? Ele vai ficar pensando, ela sentiu mais prazer com ele do que comigo. Então assim, vai dar muita bosta, né? Então pode acontecer isso de querer cada vez coisas mais diferentes, que em alguns fetiches, por exemplo, que podem ser difíceis de serem realizados na vida real, vamos colocar assim, que aí pode prejudicar muito o relacionamento também. Então esses são os problemas relacionados a essa questão da pornografia, pelo menos alguns, né? Se você tem algum aí, Gerson, para falar algum outro que eu não comentei, ou perfeito, mano. Outra coisa pra complementar. Cara, o cérebro, ele faz exatamente isso. Ele vai pegar o material sexual explícito, dado a sugestão da mesma. Então, olha que interessante. E aí, esses estímulos que são condicionados, é que nem você falou lá. O cara, sei lá, ele chega num ponto que ele tá em exposição à pornografia, que ele vai tentar fazer uns par de bagulho lá, uns paranauê lá e tal. E aí, que o cérebro faz? Onde é realmente o problema, que é mais agudo? Porque tá ligado não necessariamente ao desejo final aqui para o cérebro, mas é o querer. Então, eu quero fazer aquele negócio ali, e aí você tem essas vias da dopamina no cérebro, as vias mesolímbicas, que elas levariam a pessoa a querer, não necessariamente ao desejo final. E aí só dela querer aquilo, não é pelo desejo, o querer, ele não, entre aspas aqui, né? A fantasia não leva o cara a gozar, que nem aquele meme, eu quero gozar, né? A pornografia não leva. Um dia, Diego, você tem que depois eu te mando esse meme aí. É muito antigo, mano. Daí passava no Ratinho, eu quero gozar. Não conheço, mas eu falo. Enfim. A pessoa não necessariamente ela quer aquilo, mas ela quer esse processo e nunca tem o final, gerando sempre mais esse desejo, esse querer mais, até que os indivíduos que estão nesse problema, eles ficam condicionados de forma excitatória. Aí tudo que o cara faz, que diz respeito a filme, a vídeo, tudo gera ali uma resposta no sistema de recompensa. Só que não necessariamente ele vai ter uma sensibilidade àquilo. É como você falou, é uma dessensibilização daquilo que seria natural. E aí, essas áreas são neuroplasticamente modificadas para responder de forma mais intensa apenas ao conteúdo sexual. Em comparação com um cérebro, de novo, gente, normal, entre aspas, normal, esse desejo condicionado é mais também normal. E aí esse cara que tem problemas nessas vias, tanto é que você tem até uma dessensibilização do córtex pré-frontal com o córtex cingulado anterior, que é basicamente uma questão racional, raciocínio lógico e de controle de impulsos, ansiedade. Certo. Você tem comportamentos hiperresponsivos ao conteúdo sexual, explícito ou não, desses caras que têm esse problema, né? E aí, quanto mais se você tem essa exposição, mais o cara entra no fundo do poço. Perfeito. Mais ele vai ficar na fantasia e mais fantasias ele vai buscar. E, cara, sim, os conteúdos aí estão cheios disso. E aí entra realmente num buraco sem fim. E a rede social, como o Gerson comentou antes, né? Ela vai focar nisso. A rede social, ela não quer que a gente saia da nossa bolha, vamos colocar assim. Então, todo conteúdo que você mais gosta, mais se interessa, mais ela vai mostrar esse conteúdo para você, né? Então, até quando a gente falar na solução, assim, para esses problemas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia de você identificar muito bem o que a rede social te mostra e você tentar cortar isso, entrando lá nos 3 pontinhos, né?
e falar assim, não quero ver mais conteúdo assim, e ir fazendo isso com frequência, e realmente parar de clicar nesse tipo de conteúdo, vai ajudar nessa questão, né? Esse conteúdo é um corte do nosso podcast Imunidade Mental. Um podcast onde nós falamos como utilizar a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia positiva e a neurociência para melhorar a sua vida, melhorando a sua imunidade mental. Você pode conferir o episódio completo na descrição. Além disso, nós divulgamos a nossa plataforma de imunidade mental, onde você pode praticar tudo que a gente fala ali no podcast. Tem curiosidade? É só conferir também os links na descrição. Muito obrigado e até mais.